PEC 32, a reforma administrativa do governo Bolsonaro, promete combater privilégios e modernizar o serviço público. Será? O que está por trás dessa proposta do governo que quer acabar com a estabilidade com os concursos públicos? É para falar desse assunto que o Sindicep convidou a deputada Tereza Leitão. No seu 5º mandato, é líder do PT na LEP, servidora pública, professora aposentada e uma das fundadoras do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Pernambuco, o SINTEP. Contamos com a participação também de Paulo Rubens Santiago, professor da UFPE, mestre e doutorando em Educação, fundador da CUT, ex-deputado federal e ex-presidente da APENOP, atual SINTEP. Também está presente aqui conosco José Carlos de Oliveira, coordenador-geral do SINCEP. Então, vamos começar a conversa. Eu passo a palavra para o anfitrião, José Carlos de Oliveira. Mais uma vez, antecipadamente, em nome do SINCEP, em nome da nossa Secretaria de Imprensa, em nome da nossa jornalista Deise Lemos, agradecer a Tereza Leitão, deputada Tereza Leitão, agradecer ao professor Paulo Rubens pela presteza, né, em aceitar esse convite para a gente estar debatendo e tentando esclarecer cada vez mais o que, de fato, está por trás dessa proposta de governo, que é a PEC 32, 2020, intitulada Reforma Administrativa. Então, eu antecipadamente agradeço e acho que todos os espaços que nós tivermos, né, daqui para que seja apresentada essa proposta em plenário, nós temos que estar utilizando nos utilizando desses espaços, para que a gente possa interagir e mostrar para a sociedade brasileira o que, de fato, está por trás dessa proposta. E aí não é uma análise simplesmente de cunho ideológico. O que nós estamos discutindo é a tragédia social que se anuncia caso aprovada essa reforma, não só para os trabalhadores e trabalhadoras do setor público, não só para as instituições públicas, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, né, nas 3 esferas, mas principalmente para a sociedade brasileira, que, de fato, é o objeto principal do Estado brasileiro, é a proteção de sua sociedade. Então, acho que faremos um bom debate e espero que com esse debate seja mais um elemento contributivo na linha de estabelecer essa ponte entre quem está mais dentro desse processo, vivenciando mais de dentro, e a sociedade que me parece ainda um tanto quanto desesclarecida, né, a respeito desse tema. Deputada Tereza Leitão, a PEC 32, ela cria 5 tipos de contratação no serviço público, né? Fragmentar a categoria e enfraquecer o concurso é o caminho para modernizar o serviço público? Olá, Deise. Cumprimento você, cumprimento Zé Carlos, cumprimento Paulo Rubens Santiago, meus companheiros nesta roda de conversas. Agradeço o convite ao Sindicep e a oportunidade desse debate, que é importantíssimo para a vida não só dos servidores e servidoras, mas a vida do serviço público. E essa concepção de serviço público que está na centralidade desta PEC. Não é acabar simplesmente o concurso público, acabar com a estabilidade ou introduzir novas formas de contratação. Isso é fato. Isso é fato. Mas o que esta PEC traz é uma nova concepção de Estado, onde o serviço público não tem a dimensão que ele tem pós-Constituição. O serviço de prestação de atendimento à população, sobretudo naquelas políticas públicas que são políticas de direito, educação, saúde, assistência social, segurança pública. Isso tudo é alterado porque o Estado tem outras prerrogativas, teria outras prerrogativas através da PEC 32. Então, o concurso público, que já existia esporadicamente, passou a ser obrigatório pós-Constituição de 88. E é exatamente para fazer jus a um modelo de Estado e a um modelo de serviço público diferente do que a PEC propõe. Na verdade, a PEC vai romper
com esse modelo, porque através do concurso, primeiro a gente tem uma maneira mais democratizada de acesso ao serviço público. Embora aqui e acolá a gente saiba que precisa acompanhar os concursos que são colocados, não há uma periodicidade obrigatória ou pelo menos observada pelas gestões públicas. A gente ainda convive com muitas contratações temporárias. Aqui no estado de Pernambuco, hoje, nós temos só dentre o quadro de professores 15 mil contratos temporários. Já há uma precarização, mas essa PEC ela institucionaliza, né, essa precarização, porque os contratos que existem hoje são acobertados pela Constituição para momentos de emergência e de extrema necessidade do serviço público. Isso desaparece, passa a ser a principal forma de contratação, e o concurso, além dele democratizar o acesso, ele se vincula a uma carreira. Então, ter concurso hoje é ter um cargo público instituído que se vincula a uma carreira e a finalidades de atendimento daquele serviço à população. Além disto, o servidor que é contratado, ele não tem a segurança funcional, administrativa, que tem um servidor concursado. A estabilidade, a quebra da estabilidade, ela vem trazer justamente essa possibilidade do gestor tratar o servidor concursado como um servidor contratado. O servidor concursado, ao passar por um estágio probatório, que é aquele período inicial para comprovação se realmente a sua competência atestada no concurso ela está sendo praticada, né? Ela é válida depois que ele assumiu o cargo, coisas mais específicas, né, daquele cargo que ele ocupa. Ao passar esse período, ele ganha estabilidade, e a estabilidade, diferente do que muitos pensam, fica ali agora até morrer. Não, a estabilidade dá condições funcionais ao servidor de ser um servidor público e não ser um servidor de governo A, B e C, e se misturar com os cargos comissionados que ainda existem em grande quantidade na administração pública. Então, a quebra do concurso é mais um indicador de que esta reforma ela quer trazer um outro tipo de Estado, um Estado subsidiário, um Estado que não vai exercer o seu papel fundamental de prover políticas públicas e atendimento à população, um Estado dominado pelas leis do mercado, um Estado à mercê, inclusive, a partir dessas leis do mercado, de vender seus serviços, via privatização do espaço público, da gestão pública e do conjunto de servidores e servidoras. Então, é um risco muito grande e o nosso desafio é mostrar à população que essa não é uma luta corporativista. Nós não estamos lutando apenas pelo direito dos servidores permanecerem em seu cargo, do concurso público ser a via de acesso ao serviço público, da estabilidade ser a garantia de que o servidor é servidor público e não servidor de governo. Isso tudo já seria uma luta legítima, mas não é só isso, é mais do que isso. É o serviço público como provedor, como fomentador, como garantidor de direitos da população que está sendo colocado em xeque. E a população precisa saber disso. E ela também está ameaçada pela PEC 32. Deputada, o governo também usa muito o argumento de que a máquina pública ela é inchada, né? Tem muita gente. Isso é verdade? Olha, desde Collor que se criou esse negócio, né? Aquele elefante branco caminhando por dentro do serviço público, que tem muita gente que não faz nada, não é? Isso é uma lenda. Eu me lembro que quando eu entrei no serviço público, lá nos idos de 70, meu pai, que foi um servidor público de carreira, ele cantava uma musiquinha, ele gostava muito de cantar, e tinha uma musiquinha que ele cantava, quando a gente era pequeno, que dizia assim, não vou cantar não, eu sou desafinada. Maria Candelária é alta funcionária de uma empresa estatal.
A uma vai ao dentista, as duas vai ao café, as três assina o ponto e dá no pé. Então, essa visão, quando eu entrei no serviço público, ele disse assim, olha, cuidado, você vai encontrar algumas Marias Cantuárias pela sua vida, mas tenha convicção de que elas não são maioria no serviço público. Elas não são maioria. Como, de fato, não são. E o exemplo a gente está vivendo, Deise, nesse momento. De onde veio toda a pesquisa, toda a condição de combate à Covid-19? Do serviço público. E onde vem todas as teses de pesquisa de funcionamento da educação, as melhores teses das escolas públicas. É o melhor campo de investigação e de experiências que a gente tem como estudo de mestrado, de doutoramento e etc., do serviço público. Então, o que é inchado no serviço público são os cargos comissionados, que eles até se pode ter. Eu admito que até um governo possa ter um conjunto de cargos de sua confiança para tocar aquela política daquele governo no espaço de 4 anos. Mais do que isso, é inadequado. Isso é que incha a máquina administrativa. São indicações de vereadores, indicações de deputados, indicações do compadrio que compõe aquele governo de plantão. Serviço público de carreira, inclusive, tem lacunas, tem déficit. Não é máquina inchada, tem déficit, a gente sabe que tem déficit. Se a gente for fazer o quadro dividido, organizado, mesmo com o uso de novas tecnologias, que é o que se coloca muito, não é? Determinados setores da saúde e da educação, nós temos déficit. Nós temos 15 mil contratos temporários na rede estadual de Pernambuco. Só de professores. Todo o quadro de servidores administrativos é terceirizado. É isso que incha a máquina, porque aí você não tem um estudo autuarial, você não tem um estudo do impacto da folha, você não pode fazer projeções de impacto de plano de carreira, porque aqueles servidores, mesmo que alguns demorem 5, 6, 8, 10 anos, eles não pertencem, não é, ao serviço público, porque eles entram e saem e são substituídos. Isso é que incha muito a máquina, porque não há uma política de pessoal que possa valorizar o servidor público, vincular os cargos à carreira, ter qualificação profissional, considerar os níveis mais elevados de graduação como ponto importante da própria remuneração, atualizar, modernizar, para mim, é atualizar o serviço público naquilo que precisa ser feito para melhorar a sua finalidade. Modernizar não significa enxugar. Modernizar não significa privatizar, que é isso o discurso de Guedes. Modernizar é acompanhar a dinâmica social, acompanhar as novas formas de organização da sociedade, as novas demandas que chegam a uma escola, que chegam a um hospital, que chegam à segurança pública. Isso sim, não é modernizar no sentido liberal, que ele sempre coloca, porque para eles modernizar neste sentido é entregar ao serviço público as leis do mercado. O que é direito passa a ser oferta. E a oferta está na prateleira até ela se acabar. Quando ela se acaba, não tem mais oferta. E o direito não. O direito é garantido, ele é preservado, ele é universalizado, para que todos tenham acesso e possam gozar da essência que é o serviço público em uma república. Ok, deputada. Professor Paulo Rubem, qual a importância de se manter a estabilidade e qual é a relação da estabilidade tem com a corrupção do serviço público? Isso é a maior dúvida que a gente tem, né, em relação a isso. Pois é, Deise, prazer falar com você mais uma vez, quero cumprimentar a deputada Tereza Leitão, companheiro José Carlos. Sempre é uma satisfação discutir com o Sindicep, porque eu também sou servidor público federal. Nós já estivemos em inúmeras oportunidades debatendo as reformas constitucionais, as propostas de orçamento,
esse autêntico massacre que vem sendo feito aos servidores públicos, como bem lembrou a deputada Tereza Leitão, desde o governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello. A gente não pode se esquecer que, no começo de 2020, o atual ministro da Economia referiu-se aos servidores públicos, taxando-nos de parasitas, né? E nós, inclusive, estávamos, naquele momento, em São Paulo, no Congresso Nacional do Andes, nosso Sindicato Nacional Docente, e eu fiz uma paródia dizendo que nós não somos parasitas, gostamos de trabalhar, o nosso salário é suado, não vem nos aperrear. Dizendo que parasita é o Paulo Guedes, que sempre viveu da remuneração do sistema financeiro, da especulação financeira, da manipulação dos fundos de pensão, sem nunca ter prestado um serviço direto à maioria da população. Eu lembro também aos servidores públicos que já está disponível o relatório final do deputado Arthur Maia na página da Câmara dos Deputados. E a manchete que trata desse relatório fala exatamente da preservação da estabilidade daqueles servidores contratados até a data da promulgação da futura emenda constitucional originária da PEC 32. Isso, na verdade, é uma autêntica armadilha, porque pode criar uma sensação de conforto para os atuais servidores públicos, mas, na verdade, se for aprovada, mesmo da forma como sugere o deputado Arthur Maia, nós teremos uma série de dissabores, uma série de atropelos à função pública, aos concursos públicos, ao ingresso na carreira de servidor público, à progressão dos servidores e as expectativas de economia que são anunciadas, inclusive no texto dessa matéria, acerca do relatório do deputado Arthur Maia, há uma oscilação muito grande. Estima-se que podem ser feitas economias de 300 bilhões a 800 bilhões de reais. Nesse aspecto, eu vou me deter na análise original da primeira versão da PEC 32. Qual é o grande problema da PEC 32 que propõe, abro aspas, uma reforma administrativa? A PEC 32 ela tem os mesmos problemas daquele programa que foi apresentado no primeiro ano do governo de Bolsonaro para a reformulação da estrutura do financiamento e da gestão das universidades federais. Quem é das instituições públicas de ensino lembra-se do programa Futurice, que foi aberto à consulta pelo então ministro da Educação, Abraham Weintraub. Aquele programa tinha mais ou menos uma mesma filosofia contida na PEC 32. Modernização, reforma administrativa, fortalecimento da autonomia das universidades federais, dos institutos federais de educação, mas assim como o programa Futurice, a PEC 32 não começa por nenhum diagnóstico. Eu brinco que essa semana, inclusive, tive um debate com alunos e professores de uma faculdade aqui do Recife, e disse, olha, todo mundo que já comprou um carro velho já passou por uma oficina. Uma vez, duas vezes, três vezes. Quando você leva um carro velho para uma oficina, você já chega para o mecânico dizendo qual é a bronca. A bronca é na lataria, a bronca é na parte de força, a bronca é na suspensão, a bronca é na parte elétrica. Como é que alguém propõe uma reforma administrativa que vai atingir a esfera federal e será acompanhada pelos estados e municípios, num país continental como o Brasil, e não traz, junto da sua proposta, um dossiê, uma tomografia, um raio-x, um exame de sangue, um retrato do que é hoje o serviço público brasileiro? E não é muito difícil você partir para um processo de radiografia do serviço público. Você tem a questão da universalização, do alcance dos serviços públicos num país continental, como é o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Você tem a questão da qualidade com que o serviço público é prestado à maioria dessa população, pela União, pelos estados e municípios. Você tem a questão dos custos do serviço público frente ao tamanho da população brasileira. Você tem a questão dos custos frente ao PIB, ao Produto Interno Bruto. Você tem também a questão de quanto custa o serviço público no conjunto da arrecadação e diante das outras rubricas, das outras despesas que estão na folha do orçamento público. Mas você tem também as questões específicas dos mecanismos de ingresso, progressão, titulação, o salário de ingresso, o salário no topo da carreira. Nenhuma questão como essa, nada do que eu estou colocando como diagnóstico foi apresentado por essa PEC. Ela é um pacotaço. Ela vem a partir da estaca zero, com uma série de alterações nos mecanismos de acesso, ingresso, progressão, estabilidade, ocupação de cargos comissionados, e na proposta original da PEC 32, vejam,
a publicação de uma tabela. Nessa tabela são combinadas essas várias estratégias que alteram o ingresso, a progressão, a titulação, os valores, o salário de ingresso, o salário do topo da carreira. E nessa proposta original, que já foi alterada algumas vezes, eles estimam uma economia em torno de 500 bilhões de reais. Aí você pensa, 500 bilhões é uma economia considerável. Em valores absolutos, sim. Em qualquer região do país, você pensar 500 bilhões de investimentos seria um grande aporte de investimentos. Mas se você observar que essa expectativa de economia ela é contada, calculada para pelo menos 20 anos, aí a casa cai. Porque quando você compara uma economia proposta por essa reforma administrativa, alterando uma condição imensa do direito dos servidores e servidoras para o prazo de 20 anos, e aí você olha para a lei orçamentária que acaba de chegar ao Congresso Nacional, é estapafúrdia. Só o refinanciamento da dívida pública, ou seja, aquela dívida que você não vai pagar através do pagamento de juros, que você não vai saldar através do pagamento do vencimento do ano, as chamadas amortizações, tira isso da conta. Eu não vou falar nem do pagamento dos juros no próximo ano, nem da amortização. Eu vou falar da rolagem da dívida que não se vai conseguir pagar. Só a rolagem, só o refinanciamento vão representar para um ano, 1 trilhão e 800 bilhões de reais, redondos. Gente, isso não é brincadeira. Eu estou falando de uma reforma administrativa que não vem acompanhada nem de um raio-x, nem de um exame de sangue, nem de uma tomografia, nem de um diagnóstico, e quer economizar em 20 anos cerca de 500 bilhões em 20 anos. Só que no ano de 2021, eu recebo uma proposta de orçamento para 2022 que apenas o refinanciamento da dívida vai equivaler a 1 trilhão e 800 bilhões. Ou seja, mais do que 3,6 vezes o que eu quero economizar nas costas dos servidores. Aí você descobre o fio da meada. Assim como o programa Futurice, a PEC 32 não tem como objetivo fundamental melhorar a qualidade e o alcance do serviço público no Brasil, pela União, pelos estados e municípios. A deputada Tereza Leitão lembrou muito bem. Nós estamos vivendo uma praga de contratos precários, pelo menos desde o final do século XX. Eu estava exatamente na Assembleia Legislativa, onde está hoje a deputada Tereza Leitão, no governo de Jarbas Vasconcelos, governador do estado, eleito há 23 anos, em 1998. Foi o primeiro governador que abriu, foi o abre-alas da lógica dos contratos temporários. Primeiro por 2 anos, porque alguns servidores morreram, alguns se aposentaram, outros se afastaram, outros foram removidos em função de modificações na família. Então, os primeiros contratos tinham 2 anos. Depois, prorrogáveis por mais 2. 2 com 2, 4. Depois, mais 2, 6. A última tentativa de prorrogação nesse sistema da precarização, a gente viu no último prefeito do Recife, Geraldo Júlio, que chegou a tentar uma prorrogação de 6 para 8 anos de contratos temporários com os profissionais da rede de educação pública municipal. Não conseguiu, porque o Ministério Público barrou essa tentativa de prorrogação. Já imaginou? 8 anos de contrato temporário? É um profissional precário, instável, inseguro, não tem progressão na carreira, não exerce a sua liberdade, a sua autonomia sindical com a integridade que merece um profissional estável, concursado, com titulação e carreira. A lógica é a mesma. A PEC 32, assim como o programa Futurice, de 2019, procuravam desresponsabilizar o Estado com o financiamento pleno das universidades, com o financiamento pleno do serviço público. Por isso é que eles metem a mão no artigo 37 da Constituição Federal. Por isso é que eles dizem que será assegurado aos entes públicos, União, Estados e municípios, os contratos de gestão. É o que está escrito no programa Futurice e foi derrubado em todas as universidades. Isso significa que, se a gente aprova a PEC 32, a partir de amanhã, prefeitos, governadores, governos centrais da República poderão optar por contratos de gestão. Eles só ressalvam das categorias de políticas públicas a segurança pública. Saúde e educação, se for aprovada a PEC da forma como ela se encontra, saúde e educação poderão progressivamente passar todas as suas ações de serviços públicos para contratos de gestão. Vocês viram que acaba de aparecer na Assembleia Legislativa do Rio um projeto de lei de um deputado estadual propondo, vejam bem, a extinção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
É como se amanhã ou depois Tereza Leitão tomasse um susto, porque um deputado da Assembleia Legislativa de Pernambuco apresenta um projeto propondo acabar o PE. E faz o quê com a estrutura, com o campus, com os laboratórios, com as salas de aula? Entrega para a iniciativa privada. É isso que está lá no projeto de lei do deputado estadual do Rio de Janeiro. Então, é muito importante esse debate que o Sindicep vem fazendo, que as entidades nacionais estão fazendo, para combatermos essa farsa. Não há reforma administrativa na PEC 32. O que há é uma miragem de uma mudança administrativa, mas o objetivo central, sabe qual é? Abrir o Estado para que se façam negócios privados por dentro do Estado. Então, amanhã ou depois, nós vamos ter contratos de gestão, como temos com as OS da saúde em Pernambuco. Eu recebi há 7 anos um relatório do Conselho Estadual de Saúde que me dava números estarrecedores. A rede própria da Secretaria da Saúde, gerida pela Secretaria da Saúde, recebia 1/3 a menos do que a rede conveniada com as OS e prestava serviços em pé de igualdade, em alguns casos, serviços com muito mais alcance do que a rede conveniada com as OS. Com um detalhe: Pernambuco era o único estado do Brasil que os contratos com as OS na saúde, os contratos delegados para as OS, não eram fiscalizados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados, a ARP. Eles eram passados por baixo dos panos para a Secretaria de Saúde fazer os arranjos e apresentar as contas ao Tribunal de Contas. Nem São Paulo, nem Minas Gerais, nos governos do PSDB, havia feito esses contratos dessa maneira. Em Pernambuco foi um caso sui generis. Aqui aprovou-se uma lei permitindo que só a saúde não prestasse contas à Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Pernambuco. Então, nós não estamos diante de uma discussão honesta. Aí eu vou usar a expressão, para concluir, do meu colega professor Eduardo Fagnani, da Unicamp, que escreveu um livro muito interessante intitulado O Debate Desonesto da Previdência Social. A proposta do governo de Jair Bolsonaro para a administração pública é desonesta, manipula dados, retira direitos, vende algo que não vai entregar, não haverá modernização. O que está em jogo é olhar para o Estado e dizer, como diz essa propaganda que está aí rodando a cidade, no outdoor dos ônibus, aí eu vi vantagem. É olhar para o Estado como negócio. No programa Futurice, eles propunham contratos com organizações sociais que já estavam dentro do governo, sem licitação, sem concorrência, sem comparação de preços, de currículo, de qualidade. Quem já estava dentro fica. Ou seja, é uma coisa feita para gerar negócios privados, independente da qualidade, independente do ingresso, independente da estabilidade. E eu termino dizendo, a estabilidade não é privilégio do servidor público. A estabilidade é a garantia de que a população vai ter um serviço público com continuidade, com qualidade, com aferição de resultados, com metas. Não é verdade que não tem mecanismo de avaliação do desempenho do servidor. Existe, sim. O Estatuto do Servidor Público tem uma série de mecanismos. Então, nós precisamos, de fato, combater essa falsa reforma administrativa, apontar que ela retira direitos, que ela precariza o serviço público daqui por diante e que ela vai abrir aí uma maré cheia de grandes negócios com essas organizações sociais, com essas empresas que vão abocanhar grande parte do Estado para ter lucro através disso, sem nenhum compromisso com a estabilidade, com a continuidade, com a melhoria da qualidade e do alcance do serviço público, na união dos estados e municípios. Certo, professor Paulo Rubem, ótima observação. Quando o senhor fala do diagnóstico, né, da necessidade de um diagnóstico para fazer algum apontamento sobre uma possível reforma, e o senhor fala dessa questão dos contratos de gestão, né? Imagine nesses contratos de gestão, né, sem estabilidade, é propício à corrupção um cenário desse? Só para a população entender melhor isso. Bom, eu acabei de dizer que a proposta da reforma, ela cria uma maré cheia de boas oportunidades para o setor privado. Eu olho para o Estado e vejo que o Estado pode ser uma fonte de riqueza para a minha empresa, para o meu segmento, para o meu grupo. Além disso, a manipulação do Estado, ela é uma fonte de corrupção política, porque na medida em que você suspende o concurso público, entrega toda uma rede de serviços, como a saúde, para as OS, para as organizações civis de interesse público, o que vai acontecer? Não tem mais concurso público. E como é que serão selecionados na saúde os atendentes de enfermagem, os técnicos de enfermagem, os profissionais de enfermagem, os profissionais médicos, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, etc. Não haverá mais concurso público.
o que vai acontecer é que as indicações político-administrativas vão prevalecer. Então, quem é que vai comandar toda a rede de contratos, por exemplo, numa gerência regional de saúde no Agreste Meridional, no Agreste Setentrional, lá no sertão do Piauí, no interior da Amazônia, se não houver o concurso público, o dimensionamento dos cargos? E veja, nós temos clareza que a quantidade de servidores públicos no Brasil, em relação ao tamanho da população, não está nem de longe entre as maiores quantidades de servidores do mundo. Isso tem que ser reconhecido, já foi publicado, inclusive, pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculada ao Gabinete da Presidência da República. Da mesma maneira, a quantidade de servidores públicos em relação ao total da população trabalhadora também não coloca o Brasil numa posição de privilégio. A gente pode chegar à conclusão de que, em algumas áreas, melhorar o serviço público tem que significar, assim, abertura de novos concursos. Pelo que eu li rapidamente agora da proposta orçamentária, encaminhada ao Congresso recentemente, há uma previsão de concursos para quase 40, 50 mil novos servidores em diversas áreas da administração pública. E isso não é ruim. Nós não estamos criando privilégios. Nós estamos querendo consolidar um serviço público de alcance universal, como se pretende para o SUS, universal, equânime e de qualidade, que assegure o ingresso na educação, desde a matrícula nas creches, passando pela educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e pelo ensino médio. Nós, na educação, em todas as esferas, estamos combatendo esse discurso de pagamento público de creche privada ou de matrícula privada no ensino fundamental ou no ensino médio, através dos chamados voucher ou das matrículas charter, escolas privadas que vão se candidatar para receber dinheiro público. Deus sabe lá com que compromisso pedagógico, com que filosofia da educação, com que compromisso com os profissionais da educação. Então, nessa hora, é fazer o que o Sindicep está fazendo, o que a nossa entidade nacional, o Andes, a Fazubra, a Anfip, a Unafisco Nacional, os sindicatos da Fazenda, as entidades representativas do conjunto dos servidores, dizer que nós não somos marajás, não somos privilegiados, nós trabalhamos, inclusive, cobrindo espaços, dada a progressão que não foi cumprida de concursos públicos, e todos sabemos que o atual governo, assim como o que o antecedeu após o golpe, são governos comprometidos não com a qualidade do serviço público, são comprometidos com um projeto neoliberal, que quer reduzir o Estado do ponto de vista do bem-estar da população e fazer do Estado um instrumento de acumulação. Gente, eles acabam de aprovar uma lei dando autonomia ao Banco Central. Como é que uma entidade que cuida da moeda, que é um bem público, pode ter autonomia em relação ao governo? Ela vai responder aos interesses do mercado, que vai ganhar dinheiro quando o Banco Central tomar suas decisões sob controle monetário, sob política cambial. Então, há uma grande orquestra. Ora, essa orquestra toca os violinos, ora toca os violoncelos, ora toca os instrumentos de sopro, e é assim que eles vêm agindo. Eu acho que a PEC 32 é desse grande conjunto de instrumentos de corda, violino, violoncelo, contrabaixo, para quê? Para mexer no conjunto do serviço público, em benefício das corporações privadas, em benefício das oligarquias políticas. Ora, em plena situação atual, o superintendente da Polícia Federal do Amazonas foi removido, não porque é traficante, porque assaltou, porque traficou armas ou por qualquer outra coisa, mas porque resolveu representar contra o ministro do Meio Ambiente por crime. Se fazem isso com um cargo comissionado de um profissional de carreira, imagina quando houver contrato de gestão. Imagina quando se quebrar, de fato, a estabilidade para os futuros servidores. Então, é toda uma grande orquestra atendendo a uma pauta sob a regência não do Bolsonaro. E, nesse aspecto, o Bolsonaro não é o regente é o Paulo Guedes, que sempre foi um homem do sistema financeiro, um homem de mercado, e ele está olhando para a reforma com esse objetivo. Enxugar a despesa pública, liberar essa economia para a dívida pública, é isso que está escrito, está aí no orçamento. Só o refinanciamento da dívida, 1 trilhão e 800 bilhões. Então, querem economizar com essas reformas em 20 anos, 500 bilhões em 20 anos, mas só no ano que vem refinanciam a dívida, ou seja, estão empurrando com a barriga 1 trilhão e 800 bilhões. Então, não é uma proposta séria, não é antecedida por um raio-x, um diagnóstico, uma radiografia, uma tomografia, é uma imoralidade você combater a estabilidade propondo essa sucessão de alterações e dizer, não vai mexer com quem já está. Só faltou dizer, mas vai lascar com quem vai entrar daqui para frente. E isso não pode acontecer. Professor Paulo Rubem,
Não existe, né, esse diagnóstico do governo, mas o senhor tem uma larga experiência como servidor e como parlamentar, né, do país. O movimento sindical, por sua vez, ele não se nega a discutir uma reforma, mas não essa reforma que está aí, a PEC 32, que é totalmente danosa. Diante dessa sua experiência, como o senhor pensaria, quais seriam os principais eixos, caso o senhor fosse fazer alguma reforma, sugerir alguma reforma administrativa, quais seriam os principais pilares para, de fato, a gente ter um serviço público de qualidade? Bom, em primeiro lugar, essa é uma disputa dentro de uma correlação de forças, não é? Eu creio que o principal objetivo nosso, que trabalhamos para prestar serviço à população, é esclarecer à população onde é que nós estamos do ponto de vista da despesa pública. Se você pegar qualquer pessoa, entrar na página do Tesouro Transparente, vai encontrar nos relatórios resumidos da execução orçamentária que pessoal em cargos sociais é um tipo de despesa. As despesas com amortização da dívida, seja a dívida corrente, seja a despesa de capital, são outras despesas. E aí a gente tem que mostrar à população que o que mais prejudica o equilíbrio fiscal do Estado não é o pagamento de salários, pensões e aposentadorias do serviço público. Eu não quero dizer que não haja distorções, que a gente não tenha que reavaliar. Categorias que não estão mais dentro dessa modernidade tecnológica não permanecerão no serviço público, óbvio. Isso é fruto do processo de modernização tecnológica. Mas a gente precisa dizer à população que o grande vilão do desequilíbrio fiscal do Estado não é a despesa de pessoal e de encargos sociais. O grande vilão é a despesa com a dívida pública, que vem crescendo. Não se fez o que se dizia na Lei Complementar 101, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, que era para se aprovar lá atrás, em 2000, um teto para a dívida mobiliária. Não se conseguiu enviar para o Congresso, nenhum dos governos, nós também erramos nesse aspecto, quando fomos governo, nós não aprovamos o teto e nós não devolvemos o limite para a despesa com juros, que Fernando Henrique vetou no artigo 4º, inciso 2º da Lei Complementar em 2000. Então, a gente tem que dizer para a população, não somos nós que desequilibramos as contas públicas. Segundo lugar, não somos nós que damos as costas ao serviço público. Se você observar na história do Sindicep, desde quando ele foi criado, na história da Fazubra, na história do ANDE, Sindicato Nacional, nós temos inúmeros congressos, resoluções e documentos propondo medidas administrativas, medidas de orçamento fiscal, de investimentos, de concursos públicos, para aprimorarmos o serviço público, visando duas coisas: alcance, universalização, não só em São Paulo, Curitiba, Recife, mas lá em Uricuri, lá em Tapetim, lá na cidade esperantina, no Piauí, lá em São Félix do Araguaia, lá no Xingu, na Amazônia. Ou seja, alcance a todos e todas e, ao mesmo tempo, qualidade na prestação dos serviços de saúde, de educação, de segurança, etc., etc. O servidor público sempre propôs mecanismos para assegurar a qualidade, seja no alcance, seja na qualidade prestada à população. O que os governos não têm feito, sobretudo depois do golpe de 2016, é esclarecer com transparência à população as suas opções de gasto público. Ora, quando a gente vê da Lei de Responsabilidade Fiscal até 2014, toda a lei de diretrizes orçamentárias dizia o seguinte, eu estou dizendo isso porque se eu fiz um estudo, está publicado no meu livro da minha dissertação de mestrado. Vejam bem, Lei das Diretrizes Orçamentárias dizia o seguinte, a elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual observarão, em primeiro plano, as metas fiscais para o superávit primário. Superávit primário é uma figura contábil criada por um decreto em 1999 e, de lá para cá, orientou até 2014 essa economia de receitas para quê? Para quê? Não é para fazer concursos, não é para universalizar o SUS, nem dobrar o orçamento das universidades federais. Criou-se a figura do superávit primário, comprimindo gastos sociais para liberar saldo para a sustentabilidade da dívida pública. E essa desgraça dessa expressão está lá no teto da PEC da morte, a emenda constitucional 95. Então, a gente já vem levando lapada, pelo menos desde a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, mas, sobretudo, e aí com mais gravidade, com mais violência, com a emenda constitucional 95. Então, como é que eu vou aumentar a qualidade do serviço público, aumentar a quantidade de servidores, se de um ano para outro eu só posso expandir esse tipo de gasto acompanhando a variação da inflação do ano anterior? Mas aí tem um porém. A PEC do teto de gastos não é PEC do teto de gastos, ponto final.
Ela é PEC do teto de gastos para as despesas não financeiras, porque para a despesa financeira, juros e amortização da dívida e refinanciamento, não tem teto. Não tem teto. Está liberado. É uma casa sem telhado, não tem teto. Então, os servidores têm que continuar dizendo: nós queremos melhorar o serviço público em alcance e qualidade. Nós queremos valorizar com titulação, concurso público e carreira. A gente, olhando o mapa do Brasil, como disse a deputada Tereza Leitão, é uma vergonha. Eu ouvi no último sábado de uma professora da Rede Municipal de Olinda me dizer que, em Olinda, 69% dos professores na rede pública municipal estão com contratos temporários. E sabe por que se faz isso? Além do desrespeito ao concurso, é porque com contrato temporário, você rebaixa o padrão salarial e você não ultrapassa aquele limite que a Lei Complementar 101 estabeleceu para a despesa de pessoal como proporção da receita corrente líquida. Há uma dissertação da professora Adriana Ferreira, do Paraná, que ela estudou a carreira dos professores no Paraná e ela revela isso. Lá no Paraná, o que é que fez com que crescessem tanto os contratos temporários? O cuidado dos governantes em não ultrapassar o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, despesa de pessoal como proporção da receita corrente líquida. Aí eu volto a convidar aqueles que vão nos assistir para entrarem na página do Tesouro Transparente, na parte de estatística de pessoal, e vocês vão ver onde é que está a despesa de pessoal civil da União como proporção da receita corrente líquida. Está abaixo de 30%. Ela pode chegar até, prudencialmente, a 55%, 58%, 60%. Está abaixo de 30%. Então, não venham dizer que somos nós, os servidores públicos federais, de quaisquer categorias, que somos os vilões, que somos o coronavírus da folha de pagamento do Estado. Não somos. O coronavírus do orçamento público no Brasil se chama dívida pública, que é alimentada por política monetária, política cambial e refinanciamento de uma dívida criminosa, onde só os bancos e os grandes fundos financeiros estão ganhando desbragadamente. Não tem teto, então não tem limite para a despesa com a dívida pública. Isso é que eu quero dizer. Nós temos que batalhar até o fim para a população saber que não somos os vilões da folha de pagamento, não somos os vilões do déficit público, não somos os responsáveis pela má qualidade dos serviços públicos. Nós queremos concurso, investimento, equipamentos, carreira, queremos dobrar em algumas categorias a quantidade de servidores que prestam serviço à população. E a população sabe a qualidade do serviço público que ela recebe. A população sabe o que é se esforçar para ter seu filho numa universidade pública. A população se sente segura quando viaja nas rodovias e tem uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. A população se sente segura quando vê a ação dos órgãos de segurança pública. A população reclama a segurança pública. Quando a população está diante de uma situação de violência, de criminalidade, ela não vai pedir essas empresas privadas de segurança. Ela pergunta: cadê a Polícia Militar? Cadê a Polícia Civil? Cadê a segurança pública? Porque a população sabe que os servidores são capazes de prestar serviço público de qualidade. Então, a PEC 32 é uma peça dentro desse arsenal, que teve há 5 anos a emenda constitucional 95, e lá atrás, em 2000, a Lei Complementar 101. É para atacar o serviço público, é para atacar o servidor público, é para retirar direitos e liberar um saldo que vai financiar a acumulação de capital pelos bancos, pelos fundos, que é como eles têm na mão do ministro Paulo Guedes, essa baqueta. Eu não tenho aqui uma baqueta, eu tenho uma caneta. O professor usa caneta, né, Tereza? Mas o Paulo Guedes está com uma baqueta, uma batuta. Baqueta é de quem toca maracatu, feito eu toco no carnaval. Ele tem uma batuta de maestro. O Paulo Guedes rege a economia desse jeito. Mas mesmo assim está levando o país para o buraco. E quanto mais está desafinando, possível, né, Paulo? Está desafinando. Está desafinando. Mesmo assim, mais rápido possível, né? A gente tem que tirar toda essa equipe que está aí, para o país voltar a ter sonho e a ter esperança de construir um outro projeto para o servidor público, para o serviço público, para a qualidade de vida da população. Pois é, professor. O programa Roda de Conversa está chegando ao final, mas antes eu queria falar com o José Carlos de Oliveira, né, que eles contasse para a gente o que é que o sindicato, o movimento sindical está fazendo para barrar essa PEC 32 e o que a população pode fazer também, né, Zé, para barrar essa PEC. O desafio do serviço público é dialogar com a sociedade, porque o que é passado, o que é instruído, o que é deseducado para essa mesma população é que ninguém precisa do serviço público. E aí, essa proposta da PEC 32 é a cara desse governo. Eles, além de desqualificados, eles são cínicos, né? Ele escreveu no texto original o que é que eles querem com o Estado brasileiro
que é beneficiar seu grupo, sua patota de amigos de militares que tenha atitudes nada republicanas, transferir poupança do setor privado e abocanhar a área meio do serviço público. É essa área que está nesse bombardeio. É a área que contrata, é a área que faz a licitação. Ou as pessoas não estão acompanhando a CPI da pandemia. Ai desse país não fossem os servidores públicos de carreira, que têm estabilidade. Porque quando foi pensado em institucionalidade do serviço público, a função pública tinha 3 níveis, que já vem em desuso há um bom tempo. A área de apoio, a área meio e a área finalística do órgão. A área finalística da universidade, aula. A área finalística do IBAMA, fiscalização. Do Ministério do Trabalho, a inspeção da legislação trabalhista. Mas só para citar essas 3 áreas, existe área de apoio e existe área meio, onde as coisas acontecem. O professor não chega na sala de aula se não for as pessoas do campo administrativo que contrataram, que zelaram pelo patrimônio, que tem um carro para pesquisa, que tem um computador que foi adquirido, que tem um notebook, que tem a lousa, que tem a manutenção do prédio. Isso é dinheiro público e tem que ser administrado dentro de uma estrutura organizacional, com uma legislação rigorosa, que assim é. Porque a Lei 81/12, ela institucionaliza essas funções públicas, levando sempre como alvo o interesse público. E a punibilidade altíssima a quem decorre em seu laboro fora dessas normas. A única função que pode ser, inclusive, ter uma aposentadoria cassada, mesmo após a sua concepção, se houver algum crime na administração pública, é um serviço público. Agora, essa reforma é cínica porque é a cara desse governo. As pessoas estão morrendo, e aí eu não sou coveiro? Né? E daí? E agora o cara diz, não, qual é o problema da energia aumentar? Eles são cínicos. Esta proposta da PEC 32, ela não se sustenta em nenhum dos aspectos. A caça aos marajás, os privilegiados, estão todos fora dessa reforma. Aí eles começam agora com subterfúgio, graças a essa pressão que a gente está estabelecendo, dialogando e cada vez mais. Tem problema até com os outdoor aí, viu? Tem muita gente incomodada e nós vamos continuar. Não vamos dizer nada além do que está acontecendo. Nós temos uma formulação, nós temos uma percepção, temos o direito de expressar nossas posições e estamos perguntando aos parlamentares que apoiam esse tipo de proposta qual é o posicionamento deles. Se posicionarem contra a população brasileira, contra os serviços públicos, nós vamos até o final mostrar a cara deles, para mostrar para a população como é que eles estão votando lá no Congresso Nacional. Então, ela não se sustenta em hipótese alguma. Não vou entrar na questão da economia, que Paulo já foi brilhante. A Tereza levou a questão da estruturação do serviço público. Então, eu quero chamar a atenção, ainda para finalizar, em 2 aspectos. Essa questão do concurso público, eles falam na reforma dele lá, cínica, mais uma vez, a meritocracia. Mal colocada, inclusive. Mas vem cá, o que é que tem de meritocracia você transformar a possibilidade de ingresso no serviço público, que é o concurso público, pelo puxa-saquismo do político de plantão? Qual é o mérito que tem nisso? Que qualificação gerará esse servidor dentro de uma função pública atravessada, como está proposta dentro da PEC 32? Aí estão preservando agora a estabilidade de forma falaciosa para os que estão. Eles estão preservando, mas estão mantendo lá que a admissão pode ser por avaliação de desempenho subjetiva, que será feita por intermédio de lei ordinária, que não precisa nem de maioria absoluta. Inclusive, outras reformas poderão ser feitas por simples lei ordinária. Então, o que está de fato por trás disso, gente, é abocanhar a administração pública do Estado para propiciar falcatruas de forma institucionalizada e transformar o serviço público universal, direito constitucional da sociedade brasileira, em uma casta de negócios que, mais uma vez, de forma cínica, quem tiver dinheiro compra, quem não tiver, e daí?
E daí? E daí as pessoas estão morrendo. São quase 600 mil pessoas mortas neste país por uma doença que temos vacina. E como é que ele tentou fazer? Não compra a vacina no prazo, porque precisamos fazer aqui um esquema para poder nos beneficiar e os nossos. Aí teve que ter todo aquele processo, o cara que era militar, aí saiu e foi abrir uma empresa, estava lá no... Né? Então teve toda essa... É isso que eles querem para a administração pública. Quer discutir? Nós não podemos nos furtar de fazer um debate com a sociedade brasileira da necessidade de uma reforma administrativa. Mas que venha na linha daquilo que Tereza colocou, das demandas sociais, da profissionalização dos serviços públicos, da valorização da vida das pessoas. Essa reforma, ela é criminosa, ela é mentirosa e cínica em todos os aspectos que estão colocados. Então, nós temos, por isso que eles escondem os números, Paulo Rubens, eles escondem os números como o seu Rogério Marinho escondeu os números da Previdência, decretou sigilo e destruíram o conceito de seguridade social. Como eles fizeram com essa famigerada reforma administrativa e não se contiveram, né? Agora já tem a carteira verde e amarela, que é outro excremento, uma excrescência. Então é isso que eles querem com a administração pública. No momento de crise, prestar serviço para o governo é coisa boa, porque presta e recebe. E sem institucionalização desse Estado, aí a bandareira corre solta. Eu gostaria de agradecer a participação da deputada Tereza Leitão, do professor Paulo Rubens Santiago e do nosso coordenador-geral, José Carlos de Oliveira. E também dizer para a população que ela pode contribuir também fazendo pressão. O sindicato já mandou e-mail, já está nas redes sociais. Os sindicatos pernambucanos que representam servidores das 3 esferas estão juntos, né, no fórum, colocando outdoor na rua, né, enfim, fazendo toda uma campanha, vídeo nos veículos de comunicação, mas a população também pode participar através do site Na Pressão e da campanha Cancela a Reforma, que tem as suas páginas nas redes sociais, Cancela a Reforma e Na Pressão. Obrigada a todos e até a próxima.